Vamos falar então da região sudeste. A Vera Lúcia mandou Rio de Janeiro, já vou chegar lá. Bom, Belo Horizonte. Belo Horizonte foi um caso interessante porque houve um fechamento, foi uma das cidades que mais se fecharam cedo, né? Isso conseguiu conter a epidemia muito forte. E aí depois houve uma abertura precoce que causou esse aumento em Belo Horizonte, mas foi uma epidemia que foi controlada. Quase que a gente teve um colapso em Belo Horizonte. Eu acho que teve 96, 97% de leitos ocupados. Só que Belo Horizonte, assim como grandes cidades do Brasil, elas têm uma rede privada de hospitais muito forte. E os leitos hospitalares da rede particular ainda estavam liberados. Então acabou que não chegou a ter um colapso em Belo Horizonte. Isso é uma característica importante dessa segunda onda que está acontecendo no Brasil, em vários estados, porque o que está acontecendo, pessoal, é que a maioria das pessoas que estão se infectando são jovens e pessoas de classe média, mais classe média alta. Por quê? Essas pessoas relaxaram agora no final do ano, relaxaram mais a questão do isolamento e estão se expondo. E isso é um problema porque é mais ou menos o que aconteceu na França no verão. A França tinha poucos casos acontecendo, o verão liberou tudo, jovens se infectaram bastante, e o pessoal de maior renda lá também. Esse pessoal tem uma condição socioeconômica melhor, consegue ter acesso à saúde, mas eles ainda continuam transmitindo. Então, depois, na França, é que a curva de mortes chegou. Eu acredito que isso pode acontecer com o Brasil. A gente pode ter um aumento de mortes nas próximas semanas, porque os casos eles vão migrar para a classe mais baixa e para a classe de pessoas idosas e grupos de risco, que agora realmente está em jovens. Então, Belo Horizonte, pessoal, está em uma condição preocupante, mas ela já mostrou um crescimento importante da curva num nível extremamente alto, tá? Então, a gente está falando aqui de 10 casos por 100 mil habitantes com um crescimento alto. Isso que preocupa, porque para estourar o sistema de saúde aqui é muito fácil, né? Então, o prefeito ele já fez uma coletiva bastante chamativa, bastante impactante, falando que se o pessoal não parar de fazer festa, vai fechar a cidade mesmo. E isso é real. Acho que a cidade provavelmente vai ter que fazer um novo fechamento, porque a gente está estabilizado em 10 casos aqui e de repente começou a subir. A gente teve, falando sobre BH especificamente, a gente acaba ficando um pouquinho mais de tempo porque é a cidade que a gente está, né? A gente teve uma pergunta lá atrás do Juan Fernando, foi bem no início, sobre o RT ou R0 de BH, que ele falou que ficou muito tempo abaixo de 1, né? Só que é importante a gente lembrar que esse R0, para quem não está acostumado, é o índice de reprodução do vírus, né, Lucas? Como é que é? Você que sabe melhor do que eu. É o número básico de reprodução, né? É como que dá a reprodução da epidemia, basicamente. Então, para quantas pessoas cada pessoa infectada transmite a doença. Sim, então Belo Horizonte estava abaixo de 1, só que a prefeitura não divulgava para a gente qual era a incerteza daquele número. Então, às vezes, eles divulgavam, tá abaixo de 1, tá tudo bem, e colocava lá verdinho. Só que, ao mesmo tempo, dependendo da incerteza, 0,99 pode estar acima de 1. Então, é delicado simplesmente olhar esses números de maneira absoluta. Por isso que a gente está sempre aqui repetindo algumas coisas para ver se a gente consegue aprender junto. Certo, perfeito. Rio de Janeiro, tem muita gente me perguntando aí no comentário. Obrigado, pessoal, por quem está mandando comentários. Rio de Janeiro é uma situação que ela difere um pouco do restante do país, porque historicamente o estado do Rio de Janeiro e a cidade, principalmente, infelizmente, tem muitos atrasos nas notificações. É um estado que demora muito a mandar os dados para o sistema, e isso se reflete aqui. A gente está vendo um crescimento de curva no Rio de Janeiro, só que um crescimento de curva de hospitalizados, e não aqui, ó. Então, o que pode acontecer no Rio de Janeiro? A gente pode ver mais pessoas internadas, um aumento, enquanto a curva está só começando a subir. Mas a gente tem que lembrar que houve incêndio lá no Rio de Janeiro, no Hospital Federal, então você diminui o número de leitos. Houve situações em que hospitais de campanha foram desativados, ou aquela questão corrupção e tudo, nem chegaram a operar. Então, o que está acontecendo, não só no Rio, mas em várias cidades, no Rio é mais pronunciado, você tem uma redução dos leitos. Então, um pequeno aumento na curva, que já estava estabilizado em um nível alto, pode gerar um colapso. E isso aqui, para mudar de tendência,
não custa muito, tá? No curto prazo, a gente tem uma estabilidade do Rio, mas no longo prazo, uma probabilidade de crescimento. Então, essa probabilidade de continuar crescendo, e isso pode se complicar nas próximas semanas, a partir das vendas de Natal, dos comércios tendo muita circulação e tudo. Ô Lucas, sobre o Rio de Janeiro ainda, é legal a gente citar que o Rio de Janeiro, nesses últimos dias, na verdade, estava até acessando umas notícias aqui, o Rio de Janeiro está à beira do colapso, assim, como nunca esteve. Está muito mais perto do colapso do sistema de saúde completo do que na dita aí primeira onda, né? Então a gente tem filas nas portas dos hospitais, de pessoas que, nas portas dos hospitais principalmente públicos, né? Porque o colapso está chegando forte na rede SUS, e nos leitos privados a situação também não tá legal. Então o Rio de Janeiro a gente pode esperar que realmente vai aumentar o número de casos. A gente torce para que o pior não aconteça, que as pessoas continuam tendo acesso ao sistema de saúde, mas realmente é muito delicado. Então, Rio de Janeiro, pessoas do Rio que estão nos assistindo, se protejam as pessoas que vocês gostam. A gente tem vários vídeos aqui, nível de proteção individual, né? Tanto ônibus, tanto cinema. Evita mesmo esse tipo de coisa, a situação não tá legal. Isso é muito importante falar, porque quando você olha a curva, isso é um problema, por você olhar só a curva e não olhar a situação da Secretaria de Saúde. Uma coisa, o João Lazzaroni mandou aqui que uma coisa que eu não sabia explicar mesmo. No Rio, parece que o que está mantendo o número de casos aumentando é porque as pessoas do resto do estado estão indo para a capital atender. Isso é uma tendência, né? Das pessoas ali da região metropolitana, que tem menos condições de leitos de UTI, irem para a capital. E aí, quando a gente vê os casos de síndrome respiratória que são registrados na capital, eles estão em baixa. Mas o pessoal da região metropolitana está todo indo para a capital atender. Por isso que é muito importante a gente avaliar também a nível de estado. Excelente comentário aqui, me lembrou disso. Realmente a gente tem que avaliar a região como um todo, e não só a capital, né? A capital se comunica com outras cidades. Bom, vamos para Vitória. Já vou chegar em São Paulo, o pessoal está pedindo aí. Bom, Vitória, pessoal. Vitória tem esses picos aqui também, tá? Pode ser porque eles têm poucos casos e isso gera um erro na análise, tá? Mas parece que houve... É complicado analisar aqui, né? Eu não fiz treinamento antes de analisar, estou analisando agora. Por isso que eu estou titubeando aqui. Vamos lá. Vitória teve um crescimento aqui, chegou a 10 casos por 100 mil habitantes, um nível muito alto, estabilizou. Né, a gente corrige aqui, o modelo corrige e a gente tenta corrigir esses picos, estabilizou e voltou a subir. Essa subida está num nível relativamente baixo em relação às outras capitais do estado do Sudeste, mas ela está forte. No curto prazo, olha só como é que está a tendência, está toda bagunçada. Probabilidade de queda no curto prazo, mas no longo prazo, probabilidade de crescimento. Isso é por causa da incerteza, né? Então, essa incerteza está muito grande em Vitória, pode ser atraso, pode ser porque é pouco caso entrando. Eu diria que é mais confiável avaliar o caso de Vitória através dos leitos, tá? É lógico, a gente não faz teste suficiente para avaliar casos e rastreamento de contatos, então o método mais confiável é avaliar os leitos de UTI e leitos de enfermaria. Bom, São Paulo, capital aqui, tá, gente? É diferente do interior. Depois tem lá no final todas as regiões do estado. Então, vocês podem olhar, se você mora em Araraquara, Campinas, isso aqui é capital. Aí vocês olham a região de vocês, depois lá embaixo tem a definição das regiões, tá? Bom, São Paulo fez uma curva, isso aqui é preocupante, porque é uma curva que custa a cair, né? Então, você está colapsando o sistema. Não sei se teve um colapso lá, mas foi bem preocupante. Mas isso vem impactando o sistema por muito tempo. Do ponto de vista econômico, isso aqui é muito prejudicial, porque você tem ocupação de leitos de UTI são caros, e você não está usando os leitos de UTI para cirurgias eletivas, porque eles estão ocupados com síndrome respiratória, causada por Covid. Então isso gera um custo econômico para a cidade muito grande. Tá? Então São Paulo, provavelmente, do ponto de vista econômico, sofreu bastante. Do ponto de vista social, é uma cidade muito populosa, e essa curva aqui é interessante a gente olhar. Por que acontece essa queda devagar em relação às outras cidades que a queda normalmente é mais forte? Porque São Paulo é tão grande que enquanto um bairro está aumentando, o outro está caindo. Então há uma tendência de estabilizar. Então essa queda lenta é porque você tem muitos bairros caindo e muitos bairros aumentando. Então ele vai, no caso aqui, tem mais bairros caindo do que aumentando,
e aí ele vai caindo lentamente. Só que agora começou a inverter. Então, São Paulo, às vezes analisar São Paulo é interessante você analisar dentro do boletim da cidade. Não sei se o boletim de São Paulo faz isso, mas seria interessante avaliar as regionais de cada cidade, porque a cidade, basicamente, São Paulo, ela pode ser considerada um estado do tamanho dela. Então, são várias regiões ali, né? No curto prazo, a gente tem estabilidade, mas no longo prazo, uma probabilidade de crescer de 75%. Situação de São Paulo. São Paulo é muito grande, né? São Paulo é complicado. A gente tem vários conhecidos, vários colegas nossos de divulgação científica que são de São Paulo, e muitos deles, né, mesmo que acompanham lá de perto, não conseguem explicar muito bem o que está acontecendo, justamente pela dimensão que é São Paulo, né?